E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, estamos aqui em São Paulo. É até meio bizarro gravar pra vocês o vídeo e começar falando que eu estou aqui em São Paulo, mas estou depois de 6 anos. O último vídeo que eu gravei aqui pro canal, né? Eu gravei o vídeo mostrando como foi a minha chegada aqui no Brasil. Depois de muito tempo sem vir pra cá, depois de muito tempo sem ver minha família. E agora bastante coisa já aconteceu, eu gravei vlogs pra vocês, então, como vocês sabem, eu não gosto de só postar as coisas aqui sem explicar melhor, né, tudo, porque eu não gosto que suba os vídeos sem ter uma explicação, sem fazer sentido, sabe? Então, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de conversa, falando um pouquinho de como é que foi, né, esse último mês, na verdade, faz um mês já que eu cheguei no Brasil. Fez 4 semanas, na verdade, que eu cheguei aqui no Brasil. Então eu achei que faria todo sentido vir aqui primeiro gravar esse vídeo de atualizações, conversar com vocês, pra depois postar os vlogs, porque senão a coisa vai ficar um pouco confusa. Bom, eu tô aqui num Airbnb que eu aluguei pra essa semana aqui em São Paulo, porque eu tenho várias coisas pra resolver aqui. E os meus pais, eles moram na Grande São Paulo, né, em Santo André, na Grande São Paulo. Mas ficar vindo e voltando todo dia, como eu tenho várias coisas pra fazer aqui em São Paulo, eu achei que seria mais fácil alugar um Airbnb aqui pra resolver tudo, e aí eu tentei marcar tudo que eu tinha pra fazer em São Paulo na mesma semana, entendeu? Pra já resolver tudo de uma vez. Então eu peguei esse Airbnb aqui, perto da região da Paulista, e também porque eu queria ficar aqui uns dias assim, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou uma daquelas pessoas que saiu de São Paulo odiando São Paulo. Na verdade, eu sempre gostei muito de morar aqui, né? Na verdade, eu morei a vida inteira no ABC Paulista, né? Na região do Grande ABC. Inclusive agora, quando o Cris, né, o meu namorado, veio pra cá conhecer, ele ficou até um pouco confuso, porque você não consegue perceber onde que acaba uma cidade e onde que começa a outra, né? Todas as cidades aqui na Grande São Paulo, então São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, todas as cidades elas são meio juntas assim, não tem uma divisão. E todos os últimos anos que eu morei no Brasil, eu vivi muito em São Paulo, né? Eu não morava aqui, mas eu estava sempre aqui, porque eu trabalhava em São Paulo, trabalhei muitos anos em São Paulo, então eu vinha todo dia, pegava muito transporte público e todos os passeios que eu fazia com amigos, etc., a maioria das coisas eu fazia aqui em São Paulo também. Então, principalmente os últimos 5 anos, assim, antes de eu ir pro exterior, eu vivi muito em São Paulo, eu vinha muito pra São Paulo. Enquanto eu trabalhava aqui, eu vinha todos os dias, mas mesmo depois que eu não tava mais trabalhando aqui, eu ainda vinha muito toda semana. E eu nunca fui a pessoa que odiava São Paulo, sabe? E que queria sair daqui, que achava caótico. Na verdade, pelo contrário, eu falava que eu queria morar na Avenida Paulista, que eu queria alugar um apartamento na Avenida Paulista. Então, a real mesmo é que eu adoro essa região aqui da região ao redor da Paulista, sabe? Eu realmente gosto muito de vir pra cá, eu sempre gostei daqui, eu queria morar aqui. Então, eu não tenho esse sentimento ruim com São Paulo, sabe? Tem muita gente que se muda daqui e tem essa sensação de ai, eu odeio, não gosto, é muito caótico, mas eu sempre tive o sentimento contrário, eu sempre gostei muito desse caos que a gente tem por aqui. Mas a vida acontece, eu acabei indo morar fora, acabei indo parar no Canadá, né? Nada a ver. E hoje eu sou muito feliz com o rumo que a minha vida tomou, mas São Paulo sempre vai ter um lugar no meu coração e não é de jeito nenhum uma cidade que eu falo que eu nunca moraria, sabe? Então eu tô muito feliz de estar aqui, vou passar os próximos dias aqui, vai ter vlog pra vocês, mas vocês vão assistir esses vlogs depois, tá? Porque eu ainda vou postar os vlogs de quando o Cris estava aqui, então assim, vai demorar um pouco, mas assim, tenham paciência, porque eu tô com o computador, estou com o computador, tô editando, vai acontecer. O último vlog que eu postei aqui pra vocês foi o vlog de quando eu tava chegando aqui no Brasil, né? E chegar aqui foi assim uma coisa como é que eu posso dizer? É um sentimento muito esquisito, porque é um sentimento de que nada mudou, mas ao mesmo tempo tudo mudou. A primeira semana eu acho que foi bem confusa, assim, sabe? Parece que... não sei explicar, porque eu fiquei 6 anos sem vir pra cá, né? Então é muito tempo. Então foi muito bom rever a família, foi muito bom rever as pessoas que eu amo, isso com certeza, mas é um pouco esquisito, assim, até porque antes de ir pro Canadá, eu morei na Austrália, né? Então já faz 10 anos que eu não moro com os meus pais, né? Faz 10 anos que eu não fico na casa deles, assim. Então é um sentimento meio estranho, assim, sabe? Dormir no quarto que eu dormia quando eu era adolescente, é estranho. Ao mesmo tempo que você tem uma sensação de estar em casa e uma sensação de conforto, de
tipo, eu conheço esse lugar e tá tudo bem, eu tô em casa. Também tem uma sensação muito esquisita de o que está acontecendo aqui, onde estou, uma sensação de estar atrapalhando também, sabe? Mesmo que meus pais sejam super tranquilos, eu acho que acaba dando uma certa, depois de tanto tempo, né, sem morar com eles, eu acho que dá uma sensação de que eu tô atrapalhando. Eu sei que eu não tô, mas eu tenho essa sensação de estar atrapalhando. Então essa primeira semana eu acho que foi bem confusa, assim, porque eu tava muito tipo, o que está acontecendo? Porque é exatamente isso, você se sente em casa e você tá total dentro da sua zona de conforto, porque foi o lugar que eu cresci, né? O lugar que eu nasci, cresci, mas junto com as pessoas, né, que eu amo, mas ao mesmo tempo tem uma sensação esquisita de o que eu estou fazendo aqui, sabe? É muito doido, é uma sensação muito esquisita. Então, essa foi a primeira semana, e aí na segunda semana o Chris chegou. Pra quem talvez não acompanhe o canal, o Chris é meu namorado, ele é canadense. Na verdade, ele nasceu na Europa, nasceu na Romênia e foi pro Canadá desde muito novinho, né? Ele cresceu no Canadá, morou a vida dele inteira lá. Então, foi a primeira vez que ele veio pro Brasil, foi a primeira vez, na verdade, que ele viajou para um país da América Latina, né? O único lugar que ele tinha ido mais pro sul, assim, digamos, foi Guadalupe, que é uma ilha francesa, na verdade, né? Então lá eles falam francês, então acaba ficando dentro ali da zona de conforto dele, porque como ele cresceu no Quebec, ele fala francês, né? Então esse foi o lugar mais ao sul, assim, digamos, que ele visitou. E de resto, assim, ele visitou, né, lugares na América do Norte e na Europa. Então, com certeza, o Brasil foi o lugar mais diferente que ele já foi, o lugar com a cultura mais diferente, né, que ele já conviveu. E foi muito legal ter ele aqui. Então, ele veio na segunda semana que eu tava aqui e ficou até o começo da quarta semana, que foi semana passada. Então agora é o começo da quinta semana. Ele não ficou mais tempo porque ele tem um emprego normal, um emprego CLT, assim, digamos. Então ele tinha que voltar pro Canadá, tinha que voltar pro trabalho, mas eu quis, assim, apresentar para ele o máximo que eu consegui do Brasil. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas, cara, foi muito estressante, assim, sabe? Por mais que pra mim tenha sido muito legal e muito importante ter recebido ele aqui, por várias questões, depois eu até converso mais com vocês sobre isso, mas foi muito estressante porque eu tava preocupada também, sabe? Eu tava apresentando pra ele o lugar que eu cresci, que eu nasci, e eu queria que ele gostasse, eu queria que ele tivesse uma boa experiência, mas ao mesmo tempo eu também ficava preocupada, né? Porque já fazia 6 anos que eu não vinha pra cá, então eu fiquei muito aflita, sabe? Se acontecesse alguma coisa, sei lá, né? Vai saber. Mas obviamente que deu tudo certo, eu só tava mesmo estressando à toa, mas deu tudo certo. E aí eu quis apresentar pra ele um pouco de tudo, assim, sabe? A gente tinha que ir pro Rio, eu queria muito que ele conhecesse o Rio, porque é uma cidade que eu adoro, apesar de eu ser muito paulista, eu adoro o Rio, eu acho uma cidade linda. A gente deu azar de pegar a chuva lá, porque eu acho que o Rio, em dias de sol, assim, não tem pra ninguém, é a cidade mais bonita do Brasil. Na minha cabeça não fazia sentido ele vir pro Brasil e não ir pro Rio, sabe? Então eu sabia que a gente tinha que ir pro Rio, e eu queria apresentar pra ele São Paulo, que é a cidade que eu mais gosto, e enfim. Tirando Santo André, que é a cidade que eu nasci, mas assim, não tem tanta coisa pra fazer em Santo André quanto tem em São Paulo. Então eu sabia que eu precisava de alguns dias com ele em São Paulo e eu sabia que eu queria ir pro Rio, mas obviamente eu precisava mostrar pra ele praias, né? Então eu comecei a pensar em quais que seriam as opções de lugar pra ir que fosse perto. Eu sei que muita gente falou, vai pro Nordeste, eu sei que tem praias lindas lá, mas tinha que ser alguma coisa aqui mais perto, mais prática, que a gente pudesse ir mais fácil, sabe, mais rápido, e principalmente alguma coisa que eu conhecesse, porque com toda essa angústia que eu tava sentindo de apresentar pra ele o Brasil, sendo que ao mesmo tempo eu sentia que eu não conhecia mais o Brasil do jeito que eu conhecia antes. Por exemplo, um restaurante que eu ia na época que eu trabalhava em Pinheiros, não existe mais, já fechou, sabe? Então eu ficava sentindo que eu tava sendo meio que uma brasileira impostora, sabe? Tipo, como é que eu vou apresentar pra ele se faz tanto tempo que eu não vou pra lá? Então eu tava com essa sensação de, enfim, uma certa angústia de montar esse roteiro, de onde que eu ia levar ele, o que que a gente ia fazer por aqui. Então eu não quis colocar no roteiro um lugar que eu nunca fui, né? Um lugar que eu não conheço. E eu nunca fui pro Nordeste, eu não conheço, então eu não sei, assim, qual cidade que é melhor visitar, dessa cidade, quais as regiões que são legais de visitar, o que que é legal de fazer, enfim, eu acho que eu ia ficar muito angustiada
indo com ele para um lugar que eu não conheço, sabe? Pelo menos não agora, nesse momento. Então, como ele só tinha praticamente 2 semanas, eu achei que faria mais sentido ficar aqui pela região de São Paulo e Rio e fazer coisas por aqui. É óbvio que eu queria ter levado ele para Minas, que é um lugar que eu amo também, a melhor comida do Brasil, mas infelizmente 2 semanas não dá, gente, para fazer um tour pelo Brasil inteiro. Seria incrível se desse para fazer mais coisas, mas assim, eu tinha que trabalhar com o tempo que eu tinha. Então, eu decidi fazer um roteiro que iria incluir algumas praias aqui próximas, né? Litoral norte de São Paulo e do Rio. E a minha ideia, então, era levar ele pra Ilhabela, que é um lugar que eu amo no litoral norte de São Paulo. Já fui pra lá e eu amo, sou apaixonada. Ubatuba e Paraty. Paraty eu não conheço, mas meus pais conhecem e meus pais iam com a gente nessa viagem, então eu fiquei mais tranquila de saber que a gente tá vendo com alguém que já foi, que já conhece o lugar, sabe? Porém, meu povo, deu treta na vinda dele pra cá, porque o voo dele foi cancelado. Sabe que deu aquele bug do milênio? Que aí vários voos foram cancelados lá nos Estados Unidos, no Canadá? Pois muito que bem, o voo dele foi exatamente nesse dia, era pra ser, né, no caso. E ele tava viajando com a Delta, que foi uma das companhias aéreas que foram mais afetadas com esse bug do milênio aí que deu. Então o voo dele foi remarcado, ele já chegou aqui no Brasil, na verdade, 3 dias depois do que ele deveria ter chegado por causa desse problema com a Delta. Não tinha muito o que fazer, assim, todos os voos atrasaram, eles tiveram que realocar todo mundo para outros voos, não tinha muito o que fazer. Então, como ele perdeu 3 dias de viagem, a gente teve que cortar Ilhabela e Ubatuba do roteiro e ir direto para Paraty. E aí o jeito que a gente ajustou foi colocar Angra também no roteiro, não pela cidade de Angra, mas pelas ilhas que tem ali ao redor, que eu achei que seria legal de conhecer, e tem lugares assim que são maravilhosos, tipo estilo Caribe, sabe? Com aquela água verdinha, assim, do mar, azulzinha, linda. Então eu achei que faria todo sentido levar ele pra uma cidade histórica, lugares de praia que tem praias muito bonitas e paradisíacas, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu achei que faria sentido esse roteiro porque ele ia ter um pouquinho de tudo ali, sabe? Um pouquinho de praia, um pouquinho de cidade histórica, um pouquinho de cidade grande, um pouquinho de floresta, cachoeira, enfim, um pouco de tudo. E bom, como eu falei pra vocês, o voo dele então deu esse problema na vinda. No caso, ele tava em Montreal, então ele tinha como ir pra casa e esperar, né, pelo voo dele que foi remarcado, porque a companhia aérea falou que eles não iam dar hotel, mesmo que fosse obrigação deles, eles falaram que eles não iam dar hotel. Então assim, ali já começou meio que uma dor de cabeça, sabe? E é nesses momentos que você lembra o tanto que é importante ter um seguro viagem, porque essas coisas, né, esses problemas acontecem. Imprevistos acontecem, problemas acontecem, e um seguro viagem num momento desses de imprevisto pode fazer toda a diferença. No caso dele, ele estava em Montreal, ele poderia só voltar para casa e esperar o próximo voo. Mas caso ele tivesse, por exemplo, já na conexão dele nos Estados Unidos, imagina a dor de cabeça que seria ter que ficar 3 dias em uma cidade aleatória. Talvez a mala dele não ia ir junto, a mala ia vir pra cá. Além de várias outras coisas que podem acontecer, não só durante esse período de viagem, voo, extravio de mala e etc., mas também no seu destino final, né? Alguma coisa que possa vir a acontecer, se você precisar ir no médico, se você precisar de qualquer coisa. É muito importante ter um seguro viagem. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil tá rolando um projeto de lei que diz que estrangeiros vão precisar obrigatoriamente contratar um seguro viagem para vir para o Brasil. E não só estrangeiros, né, pessoas que não são brasileiras, como também pessoas que não são residentes, ou seja, brasileiros, mas que não são residentes do Brasil, que moram fora. Eu tenho parceria com as meninas da Energia Seguros, então elas fazem seguro não só para quem tá vindo, né, do Canadá para o Brasil para visitar a família, mas também para quem tá indo do Brasil para o Canadá, caso você esteja indo para lá como estudante, com visto de trabalho ou até como residente permanente. Você, dependendo da província, né, se você for como estudante, dependendo da província, você vai ter acesso à saúde pública, mas mesmo como residente permanente, você vai ter direito à saúde pública, mas não é automaticamente, você precisa aplicar e tem uma carência de 3 meses. Então, sempre que você chega no Canadá, se você tiver, né, no seu visto, você tiver direito à saúde pública, não vai ser automático, vai ser depois de 3 meses que você fizer essa aplicação. Então, é muito importante nesse período você ter um seguro de viagem, né, um seguro extra, para que você tenha uma cobertura caso venha acontecer alguma coisa. É extremamente importante ter um seguro para esses primeiros meses no Canadá. E se você estiver no Canadá visitando entre províncias,
Também é recomendado que você tenha um seguro viagem, se você estiver principalmente indo para os Estados Unidos, tá? Moro no Canadá, tô indo nos Estados Unidos para passar férias. Muito importante ter um seguro viagem, porque lá a gente sabe que as contas de hospital são assim. O seguro viagem, ele é a parte mais barata do seu planejamento. Você pode ter certeza que quando você for fazer o planejamento da viagem, você vai colocar a hospedagem, as passagens, os passeios. Você vai colocar tudo numa planilha e você vai ver que o seguro viagem é a parte mais barata de todas e é a parte que muitas vezes as pessoas ignoram e pensam, eu não vou precisar. E sim, existem muitas opções diferentes de seguro viagem, então vocês podem entrar em contato com as meninas da Energia Seguros para tirar dúvida e para saber qual seguro faz mais sentido para você, para sua família, para sua viagem, para o destino que você está indo. Mas eu recomendo muito o trabalho delas, então não deixe de fazer um orçamento de seguro viagem se vocês estiverem indo viajar com as meninas da Energia Seguros. Bom, meu povo, então deu toda essa treta quando o Cris estava vindo aqui pro Canadá. O voo dele foi remarcado, a gente teve que mudar os planejamentos da viagem, mas deu tudo certo. Então a gente foi para Paraty, meus pais foram com a gente, né, nessa primeira parte da viagem, a gente levou os cachorros, foi super gostoso, até poder ter esse momento assim, sabe, de viagem com os meus pais. Eu fiquei super feliz que meu pai conseguiu férias para tirar essa semana com a gente, até porque pode parecer loucura, porque eu e o Cris a gente já tá juntos há 2 anos e a gente já mora juntos, mas ainda assim, ele ter conhecido os meus pais parece que fez a coisa ser mais oficial, sabe? Enfim, não sei explicar, mas pra mim parece que não fosse oficial antes, mas depois que ele veio pra cá e ele conheceu meus pais, ficou 100% oficial, sabe? Então foi muito legal, foi muito gostoso. Aí a gente foi pra Angra. Na verdade, a gente nem foi pra cidade em si de Angra, mas a gente fez uns passeios de barco nas ilhas paradisíacas que tem ali perto, que são lindas, são muito, muito lindas. E aí meus pais voltaram pra São Paulo e a gente foi pro Rio. E a gente ficou 2 dias, 2 noites, né, no Rio, 3 dias, 2 noites, só que a gente pegou um tempo muito ruim, infelizmente, assim, porque eu queria muito, muito, muito que ele pudesse ter visto, sabe, o Rio da maneira que é num dia de sol, assim, porque é maravilhoso. Quando você sobe no Cristo ou no Pão de Açúcar, aquela vista da cidade não tem pra ninguém. Mas, infelizmente, ficou faltando. O que não tem problema, porque a gente fez vários passeios lá, a gente foi em museu, deu tudo certo. Ele vai ter que voltar pra poder a gente ir no Rio num dia de sol. O que eu achei, assim, uma ofensa, né? Porque faz 480 dias de sol por ano na cidade do Rio de Janeiro, mas choveu nos dias que eu estava lá. E aí a gente veio pra São Paulo e ele teve mais uns 5 dias, mais ou menos, em São Paulo. E aí eu levei ele pra, enfim, Avenida Paulista, Museu do Ipiranga. Inclusive o Museu do Ipiranga, gente, depois que reformou, tá a coisa mais linda. Pra quem não é de São Paulo e não conhece, o Museu do Ipiranga foi um museu que ficou fechado por quase 10 anos pra reforma. E eles reabriram. Assim, tá lindo, tá muito legal, tá muito incrível de visitar. Então eu levei ele no Museu do Ipiranga, levei ele no Jardim Botânico, porque eu perguntei pra ele, o que você quer fazer? Ele falou assim, tem Jardim Botânico? Eu falei, tem. Aí a gente foi também no centro, no Farol Santander, que tem a vista da cidade. Enfim, a gente foi fazer várias coisas, foi em vários bares. A gente foi num rooftop chiquérrimo, que eu tô até agora chocada, inclusive, porque eu estava com esse moletom do Mickey aqui, ó. Porque lá no Canadá é assim que a gente anda, né? Legging e moletom. E aí, a hora que eu cheguei no rooftop, minha filha, o negócio era chique, o povo tava... Eu tinha esquecido que as mulheres de São Paulo, elas são muito bem arrumadas, né? As mulheres tava tudo bonita, de maquiagem, de salto, de vestido, e eu tava assim. Então, assim, me senti um pouco humilhada, mas o rooftop era incrível. Então, a gente fez passeios muito legais aqui em São Paulo. Inclusive, eu sei que ele gostou muito de São Paulo. E aí, na hora de ir de volta pro Canadá, adivinha o que aconteceu? O voo dele foi cancelado. Só que acabou sendo pra uma coisa melhor, porque ele tinha um voo com conexão pra Montreal, ele ia fazer uma conexão nos Estados Unidos, e como o voo dele foi cancelado, deu problema, a companhia aérea deu pra ele um voo da Air Canada. Então ele foi direto, ele pegou no dia seguinte, à noite, um voo São Paulo-Montreal, voo direto. Então, no fim das contas, foi bem melhor pra ele, porque ele não teve que fazer escala. Mas, assim, ele tava com tanta preguiça de ir embora, porque ele tava assim, ai, não quero ir embora, não quero ir embora, que o universo mandou pra ele um voo cancelado. Então, o Cris foi embora na semana passada, e aí ele foi embora na terça. Foi embora na terça. Então, os outros dias da semana, eu fiquei numa correria tentando resolver várias coisas que eu quero resolver enquanto eu ainda estou no Brasil, algumas burocracias, e comecei a fazer os meus exames, porque assim, o brasileiro quando vem o brasileiro que mora fora, quando ele vem pro Brasil, ele faz o quê?
ele vai no médico. Então, eu comecei a fazer os meus exames, fiz meu check-up. Essa semana eu tenho vários médicos também, tenho dentista, tenho ginecologista, tenho tudo essa semana. Semana passada eu fui no oftalmo, fui no clínico geral, fiz um monte de exame, tirei tanto sangue, mas tanto sangue. Então, tô aí aproveitando esse tempo que eu tô aqui pra resolver tudo isso, porque assim, eu tô fazendo todos os exames que existem, tô checando tudo que tem pra checar, fazendo tudo que tem pra fazer de médico, porque daí eu vou ficar mais 5 anos sem ir no médico. Brincadeira. Eu fiz um check-up lá no Canadá, 2 anos atrás. Esse check-up básico, né, geral, de sangue, essas coisas, etc. Esses exames básicos eu fiz lá. Só que se eu tenho a possibilidade de fazer aqui, pagando um valor que em dólar fica super barato, por que não aproveitar, né, já fazer tudo, já deixar tudo certinho, para não ter que me preocupar pelos próximos aí 2, 3 anos. Que inclusive é a recomendação da OMS, tá? Eu sei que aqui no Brasil a gente tem essa mania de fazer exame o tempo todo, mas lá fora, né, no Canadá, em outros lugares, eles seguem a recomendação da OMS, que é fazer esses check-ups de cada 2, 3 anos, dependendo, obviamente, da sua saúde, né? Se você tiver alguma condição que precisa ser acompanhada, aí, obviamente, você vai fazer exames com mais frequência. Mas, no meu caso, ainda bem não tem nada. Inclusive, já saiu o resultado dos exames que eu fiz semana passada e tudo perfeito. Aproveitei também para levar o Link no veterinário, porque o Link precisa fazer a limpeza dos dentes dele, né? Dos tártaros, que ele tá cheio de tártaro. Inclusive, essa semana eu vou fazer a limpeza nos dentes, vou no veterinário. Vou no dentista, vou tomar bronca do dentista com certeza, porque eu quebrei um dente lá no Canadá e eu nunca fui no dentista resolver. Vou agora, vou tomar bronca, certeza, mas vida que segue. Então eu aproveitei para levar o Link no veterinário aqui, para fazer o orçamento de quanto ficaria para fazer a limpeza dos dentes dele. Lá no Canadá, eu peguei orçamentos de 800 a 1.600 dólares para fazer essa limpeza dos dentes dele. Sabe quanto foi o orçamento aqui? 850 reais. Ou seja, não só eu vou fazer os médicos tudo, como o Linkzinho também vai fazer tudo que tem pra fazer também. A gente já vai voltar pro Canadá os dois, 100%. E então, meu povo, é isso. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Enfim, tem os vlogs, tem vídeo pra fazer das minhas impressões, de como tem sido esse tempo aqui no Brasil. Coisas que eu pensava e que eu mudei de ideia. Coisas que eu fiquei chocada, coisas que eu não lembrava, coisas que eu achei muito boas, inclusive tem várias coisas que eu achei muito boas nessa volta pra cá, coisas que eu achei que iam ser péssimas e no fim deu tudo certo. Então tem muita coisa pra falar pra vocês nesses próximos vídeos, muitos temas pra gente conversar. Eu também fiquei muito pensativa, nossa, pensei muito esses últimos dias aí, de muita coisa que eu vivi, principalmente enquanto o Cris estava aqui, eu acho. De ter acesso a coisas que eu nunca tive acesso morando aqui, ganhando em real, sabe? Aí pensei muito sobre vários temas, sobre desigualdade, enfim. Tem muita coisa pra falar com vocês, então espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Vai ter bastante conteúdo aqui no canal e a gente se vê muito em breve. Tchau!